Olá, iremos apresentar o trabalho da disciplina de Microbiologia Geral, orientado pela professora Luísa Daiana Araújo da Silva Formiga, sobre eucariotos. Dentro deste grupo temos os fungos, as algas e os protozoários. Esse grupo é composto por Claiane da Silva Pereira, Yara Costa Lima, Cássia Aguiar, Nária de Oliveira Damasceno, que sou eu, e Laila Oliveira Conceição. Os fungos. Os fungos, eles fazem parte do reino fungi, fazem a alimentação por absorção, são quimio-heterotróficos, são multicelulares, com exceção às leveduras, por serem unicelulares. Dentre as 100 mil espécies de fungos conhecidas, apenas 200 espécies são patógenas a animais e a seres humanos. As características dos fungos. Os fungos multicelulares, eles são identificados considerando-se aspectos físicos, incluindo características das colônias e dos esporos reprodutivos. As colônias dos fungos, elas são consideradas como estrutura vegetativa, porque elas apresentam células envolvidas no catabolismo e no crescimento. Bolores, fungos filamentosos e fungos carnosos. Esses fungos, esses bolores, eles apresentam sua composição, o talo, ou o corpo desses fungos, eles apresentam filamentos. Esses filamentos, ele é constituído de células, e a união desses filamentos damos o nome de hifas. E o conjunto dessas hifas nós chamamos micélios, que é aquele corpo daqueles cogumelos que a gente vê a olho nu. Utilizando a técnica de DNA em laboratório, chamada fingerprinting de DNA, podemos medir em um único cogumelo 6,4 quilômetros quadrados de uma única hifa. As hifas, elas podem ser de dois tipos, as hifas septadas e as hifas cenocíticas. E o que vai diferir uma da outra? É porque as hifas septadas, elas vão apresentar septos, como se fosse a união de várias células, cada uma com os seus núcleos. Já as hifas cenocíticas, elas vão ter característica de uma única célula alongada e dentro desta, vários núcleos. Já os esporos, como vocês podem observar na imagem, é a partir deles que é formada as hifas. Leveduras, elas podem ser de dois tipos, que são eles, leveduras de brotamento e leveduras de fisão. As leveduras de brotamento, uma única célula pode produzir 24 novas células filhas. Já as leveduras de fisão, uma célula pode produzir 2 novas células filhas. As leveduras, elas são facilmente encontradas na natureza e elas têm facilmente uma adaptação. Na presença de oxigênio, essas leveduras, elas vão produzir dióxido de carbono e água. Na ausência de oxigênio, elas vão fermentar, produzindo assim dióxido de carbono e etanol. E essa fermentação, ela é muito utilizada na fabricação de bebidas, tais como cerveja e vinho, e também na panificação. Os fungos dimórficos são fungos que apresentam dois tipos de crescimento, dependendo da temperatura no qual está inserido. Como, por exemplo, a 37 graus Celsius, esse fungo vai apresentar forma de leveduras. Já a 25 graus Celsius, forma de bolo. Pode passar. Quanto ao ciclo de vida, os fungos filamentosos, eles podem reproduzir-se assexuadamente pela fragmentação de suas hifas. Além disso, tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução assexuada vai haver a produção de esporos. Os esporos são formados a partir das hifas aéreas de diferentes maneiras, dependendo da espécie. Esses esporos podem ser esporos assexuados e esporos sexuados. Os esporos assexuados são formados pelas hifas de um organismo. Esses esporos são produzidos pelos fungos por mitose e posterior divisão celular. Esses esporos assexuados, ele tem conidiósporo ou conídeo, que é um esporo unicelular ou multicelular, que não é envolvido por uma bolsa.
Esses conidiósporo ou conídeos são produzidos em cadeia na extremidade do conidióforo. Esses conídeos eles são formados pela fragmentação de hifas septadas em células únicas, chamadas antroconídeos. Outro tipo de conídeo é o bastoconídeo. É formado a partir do broto original de uma célula parental. Um clamidoconídeo é um esporo da parede espessa formado pelo seu arredondamento e alargamento na parede interior de suas hifas. Já o esporangiósporo é formado no interior de um esporângio ou bolsa, na extremidade de uma hifa aérea chamada esporangiósporo. Logo aí ao lado, nessas imagens, a gente tem cada um dos tipos de esporos, que são eles os conídeos, bastoconídeos, antroconídeos, clamidoconídeos e esporangiósporo. Já a reprodução dos esporos sexuados resulta da fusão de um núcleo de duas linhagens oposta de cruzamento de uma espécie de fungo, sendo produzida com menor frequência do que os esporos assexuados. Um esporo sexuado do fungo resulta na reprodução sexuada, que consiste em 3 etapas, que são elas a plasmogomia. Na plasmogomia, o núcleo haploide em uma célula doadora vai penetrar no núcleo de uma célula receptora. Já na cariogomia, o núcleo doador e o núcleo receptor vão fundir-se, formar um núcleo zigótico, diploide. E, por fim, temos a meiose, onde o núcleo diploide vai originar um núcleo haploide, esporos sexuados, dos quais alguns podem ser recombinantes genéticos. Bom, agora eu vou dar sequência à apresentação, né? E eu vou falar inicialmente sobre a diferença, né, entre fungos e bactérias, né? Que a gente sabe que são dois seres, né, completamente diferentes, e eu vou aqui estar falando, né, a principal diferença entre ambos. Inicialmente eu vou falar sobre os fungos, né? Os fungos eles vão vir a ser, né, ele tem de duas formas, né? Que são os unicelulares e os pluricelulares, né? E a gente também pode ver que tem fungos que dá de ver a olho nu, né? Que são os macroscópicos, e tem deles que são pequenos, né? Que só dá de ver por microscópio, né? Aí ele, por causa de suas características bem específicas, né? Ele não se encaixa no reino animal, nem nas plantas, nem no reino animal, nem no vegetal, né? E por isso ele recebe um reino próprio, né? Que é o reino fúngio. Já as bactérias, elas só dá de ver pelo microscópio, né? E elas são unicelulares e também são procariontes, né? Ou seja, elas não têm um núcleo bem definido, né? E até por elas serem procariontes, elas não possuem um DNA organizado, né? Em cromossomos, né? A gente sabe que existem milhares de bactérias, né? Sendo que muitas delas são maléficas, mas a gente sabe que também tem as benéficas, né? Que, por exemplo, são as que estão no nosso intestino, né? Que elas ajudam a decompor alimentos que comemos, né? Agora eu vou falar sobre a estrutura dos fungos e das bactérias, né? Que é onde eles se diferem muito. Inicialmente, a estrutura dos fungos, né? A célula dos fungos, eles possuem características bem comuns, né? Elas se desenvolvem a partir da hifa, como a Naira já falou, né? Que ela é uma estrutura cilíndrica e filamentosa, né? E as hifas, elas podem se ramificar e se estender. Agora, já a estrutura das bactérias, né? A gente pode ver que externamente, né? Ela tem uma camada rígida, né? Que ela vai ser chamada de parede bacteriana. Essa parede, ela vai fazer com que a célula, ela impeça a entrada de água, por exemplo, e vai impedir que a bactéria se afogue, né? Existem também vários formatos de bactérias, né? Que pode ser em forma de bastão, de esfera, né? De espirais, e é também muito comum, né? Que as células bacterianas, elas possuem flagelo. Para que vai servir esse flagelo? Ele vai servir basicamente para locomoção, né, da célula, e também vai fazer com que seja
o flagelo também vai servir como fixação para essa bactéria, né? E também uma das características principais da bactéria é a formação de plasmídios, né? Que elas vão ser moléculas semelhantes ao nucleóide, né? Que vai servir de defesa para a célula. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância médica, né? Dos fungos. A gente sabe, né, que os fungos são importantes decompositores, que eu já falei, como no caso do estômago. Mas ele também é muito importante na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, né? De bebidas alcoólicas, que a Naira já falou. E como eu já disse, ele é importante na indústria farmacêutica, né? Visto que os fungos, eles possuem uma toxina, né? Eles possuem e liberam essa toxina. Essa toxina vai ser a responsável por fazer esses medicamentos, né? E um exemplo de medicamento muito famoso, né, que a gente conhece é a penicilina, né, que foi descoberta há vários anos, né, por um cientista e é usado até hoje, né, com bastante frequência. Agora eu vou falar um pouco sobre as doenças, né, que são transmitidas pelos fungos, né? A gente pode ver que todas as doenças, né, que são passadas por fungos, elas são de micose, né? E pode atingir a pele, as mucosas, né, que são nariz, ouvido, né? Também as unhas e até mesmo o couro cabeludo, né? Algumas delas são pano branco, a tinha, né, que eu não conhecia, a frieira, sapinho e a candidíase, que é muito famosa, né? E, geralmente os fungos eles convivem de forma harmoniosa com o nosso corpo, né? Mas eles podem provocar doença, né? Quando a nossa imunidade, por exemplo, está muito baixa, né? É muito mais fácil a gente ser receptivo a alguma doença. Além disso, né? Embora as infecções fúngicas elas sejam muito fáceis de tratar, né? Existem espécies de fungos que podem causar lesões profundas na pele, né? E até mesmo atingir a circulação sanguínea e órgãos como o pulmão, por exemplo. Como é o caso de uma doença chamada esporitricose, que eu não conhecia, né? Agora eu vou para o ponto de impacto econômico dos fungos, né? Que a gente já falei aqui que ele é muito importante para várias coisas, né? Que ele está presente em muitas áreas, né, econômicas. Ele vai estar presente, né, em seres vivos, né, em materiais, em processo de decomposição que eu já falei, e até mesmo em roupas, né, os fungos vão estar presentes. E com os estudos cada vez mais avançados, né, as empresas e investidores, eles enxergaram no fungo uma forma de conseguir dinheiro, né. Isso porque eu já falei que eles são utilizados em vários setores, né, desde o gastronômico até o farmacêutico, né. E estima-se, né, que cerca de 200 tipos de cogumelos são usados na alimentação humana, né? Como, por exemplo, o champignon, né, que é muito usado em estrogonofe, né? E as receitas que envolvem fungos, né, no entanto, não param por aí. É um leque muito grande, né? Aí, já falando agora sobre o levedo, né, que é proveniente de fungos, né, ele já é utilizado na produção de bebidas alcoólicas, né, e esse levedo na massa também, né, ele vai eliminar gás carbônico, né, e vai contribuir com que o pão, ele fique bem macio e fofinho, então a gente já pode ver, né, ele é usado aí em pratos, né, e também em bebidas alcoólicas, né. E os fungos, né, presentes em alguns pães, por mais que não pareçam comuns, né, e conhecidos, eles são responsáveis pelo sabor característico, né, dos queijos, como, por exemplo, o Roquefort, que eu não conheço, né, nunca comi. E os fungos são utilizados na fabricação desse queijo, né. E também tem muita importância na indústria farmacêutica, que eu já falei inúmeras vezes aqui, né. E aí, né, no slide está dizendo que ele também é utilizado, né, para biotecnologia, né, há muitos, muitos anos, no controle biológico, né, pode ter efeitos indesejáveis na agricultura, né, porque pode destruir uma plantação inteira, e muito utilizado na produção de fabricação de alimentos e bebidas, como eu já falei. Bom, outro grupo eucarioto dentro do nosso trabalho são as algas. As algas, elas são organismos eucariotos fotoautotróficos. Elas são relativamente simples. Por quê?
Bom, porque elas não possuem tecido como raiz, caule, folha, que a gente sabe que é típico, né, nas outras plantas, nas plantas que a gente conhece. A identificação de algas filamentosas e unicelular requer exame microscópico. A grande maioria das algas é encontrada nos oceanos e a localização desses organismos ele depende de alguns fatores, como disponibilidade de nutriente apropriado, do comprimento de onda de luz e das superfícies sobre as quais elas crescem. Sobre a estrutura vegetativa. O corpo de uma alga multicelular é chamado de talo. Esses talos de grandes algas multicelulares são geralmente chamadas de algas marinhas, são apressórios ramificados, que vão fazer a ancoragem da alga na rocha. Esses talos são hastes cauliformes, geralmente são ocos e também são lâminas semelhantes a folhas. As células recobrindo o talo, elas podem realizar fotossíntese e o talo também apresenta um tecido condutor, que é característica das plantas vasculares. Bom, agora dando continuidade, né, sobre as algas, irei falar sobre o ciclo de vida. Todas as algas, elas podem se reproduzir assexuadamente. As algas multicelulares, elas vão se reproduzir, né, através dos talos e formas filamentosas, que elas vão se fragmentar. Então, cada pedaço, ele vai ser capaz, né, de formar um novo talo ou novo filamento. Quanto às algas unicelulares, elas se dividem, né, e o seu núcleo ele vai se dividir também por meiose. Então, esses dois núcleos, eles vão se mover, né, para as extremidades opostas da célula. Então, cada célula vai gerar duas novas células que serão totalmente completas. Vale ressaltar também que as algas elas podem se reproduzir de forma sexuada. E aqui nessa figura nós vamos ver conter algumas características de algas selecionadas. Características essas como o filo, reino, coloração, a forma de reprodução. E aqui a gente pode observar, né, que quanto à reprodução, praticamente todas as algas elas vão poder se reproduzir sexuadamente. Existem algumas espécies de algas do filo do Dinoflagellata, que algumas elas não vão conseguir se reproduzir de forma sexuada. Já se tratando da nutrição, a maioria das algas elas são fotossintéticas. Contudo, os homicetos, que são algas semelhantes aos fungos, eles vão ser quimioheterotróficos. Já as algas fotossintéticas, elas são encontradas ao longo de toda a zona fótica, ou seja, aquela zona que vai obter luz, vai ter a presença de luz. A clorofila A e os pigmentos acessórios envolvidos na fotossíntese, eles vão ser os responsáveis pelas cores distintas encontradas em muitas algas. Aí eu até volto para esse quadro anterior que eu mostrei, né? Que aqui vai mostrar que as algas, a coloração vai diferir. Cada tipo de alga vai ter uma coloração diferente. E essas algas vão ser classificadas de acordo com suas sequências de RNA ribossômico, estrutura, pigmentos e outras propriedades, que vão estar dispostos aqui dentro desse quadro. Reino, filo, isso tudo vai servir para fazer uma distinção entre elas. Se tratando agora de filos selecionados de algas, eu vou começar pelo filo das algas marrons, que também são chamadas de algas marinhas. Elas são macroscópicas e são encontradas em maior parte nas algas costeiras e têm uma grande taxa de crescimento. Nesse grupo de algas, nós vamos ter a alginina, né, que é uma espécie altamente utilizada em alimentos. E dentro desse grupo também nós vamos ter a alga marrom laminária japônica, que ela vai ser utilizada, né, para fazer a indução à dilatação vaginal antes de procedimento cirúrgico no útero através da vagina. Aqui nessa figura nós vamos ver a ilustração, né, de uma alga marrom, bem como algumas de suas estruturas, como os pneumatocistos, a lâmina e a haste. Um outro grupo a ser tratado é o grupo das algas vermelhas, que tem um talo delicadamente ramificado. E esses talos, eles formam uma cobertura semelhante a uma crosta sobre as rochas e conchas. Então, esses pigmentos vermelhos dessas algas, eles permitem, né, que elas absorvam a luz que penetra as regiões mais profundas do oceano. Dentro desse grupo, né, nós vamos ter uma coisa que vai ser muito utilizada, que é extraído delas, que é o AGA, que é bastante utilizado em meios microbiológicos.
E aqui nós vamos ver uma representação de uma alga vermelha. Um outro filo é o filo das algas verdes, que possuem paredes celulares de celulose, contém clorofila A e B e armazenam amido, assim como as plantas. Há suposições, de que as algas verdes elas tenham originado das plantas terrestres, embora elas possam ser tanto unicelulares como multicelulares. Na figura abaixo vai mostrar um exemplo de uma alga verde. Um outro filo é o das diatomáceas, que são algas unicelulares ou filamentosas que possuem paredes celulares complexas, que consistem em pectina e uma camada de sílica. Então, a gente vale acrescentar também, que as diatomáceas elas vão ter as duas paredes como se fosse uma placa de pedra, elas vão se completar. E é justamente essa característica que vai facilitar a identificação de uma diatomácea. E aqui nós temos uma figura bem acima que vai representar uma diatomácea e como essas paredes celulares vão se encaixar. É o filo dos dinoflagelatos, que são algas unicelulares coletivamente chamadas de plâncton ou organismos de livre flutuação. Sua estrutura rígida é devido à celulose que vai estar presente na membrana plasmática. Nós podemos observar também por que esse filo vai receber esse nome de dinoflagelado. É justamente pela presença aqui dos dois filos, ou dos dois flagelos, que está bem aqui representado na imagem, a presença de dois flagelos. Já se tratando do papel das algas na natureza, as algas elas são uma parte importante de qualquer cadeia alimentar aquática, porque elas vão fixar o dióxido de carbono em moléculas orgânicas que podem ser consumidas pelos quimioheterotróficos. E as algas elas são a maior fonte de oxigênio, e estima-se que 90% do oxigênio presente na atmosfera terrestre seja gerado pela fotossíntese das algas planctônicas. Então, eu creio que esse seja o maior papel das algas na natureza, por dessa forma elas vão estar atuando na manutenção da vida no planeta. Outro grupo que nós iremos tratar dentro dos eucariotos são os protozoários. Os organismos eucariotos são unicelulares, os protozoários são unicelulares, e existem cerca de 20 mil espécies de protozoários, mas pouco desses podem fazer mal ao ser humano. O termo protozoário, ele significa primeiro animal. Faz alusão à nutrição semelhante dos animais, Mas os protozoários, eles são bem diferentes dos animais. Alguns são fotossintéticos e muitos deles possuem um ciclo de vida complexo, que permite que ocorra a transferência de um hospedeiro para o outro. Os protozoários atualmente são classificados no mesmo reino das algas, com base na análise de DNA. Sobre o ciclo de vida, os protozoários reproduzem-se assexuadamente. Pode ser tanto por fisão, por brotamento ou por esquizogonia. A esquizogonia é uma fisão múltipla. O núcleo ele se divide múltiplas vezes antes da divisão celular. Após muitos núcleos serem formados, uma pequena porção do citoplasma se concentra ao redor de cada núcleo. Então, a célula se separa em células filhas. Mas, além da forma assexuada, eles também podem se reproduzir de forma sexuada. Já foi observado em alguns protozoários, como o paramêcio, que eles se reproduzem sexuadamente por conjugação. Durante a conjugação dos protozoários, duas células elas vão se fundir em um núcleo haploide, E cada núcleo migra para uma outra célula. Esse micronúcleo se funde com o micronúcleo que está dentro da célula. As células parentais se separam e cada uma se torna uma célula fertilizada. Logo depois, quando as células se dividem, elas podem se reproduzir em células filhas com o DNA recombinado. Encistamento. Bom, durante esse processo, alguns protozoários podem produzir uma cápsula protetora chamada cisto. Um cisto permite que o organismo sobreviva na ausência de alimento, também na ausência da umidade ou de oxigênio. Quando as temperaturas não são adequadas, ou até mesmo quando tem composto químico, quando alguns compostos químicos não estão presentes.
Esse cisto também pode permitir que uma espécie de parasito ele seja capaz de sobreviver, né, fora do hospedeiro. Isso é importante, porque os protozoários parasitos eles podem precisar ser excretados de um hospedeiro para precisar chegar em um novo. O cisto, formado pelos membros do filo apicomplexa, é chamado de oocisto. E ele é uma estrutura reprodutiva a partir do qual novas células são reproduzidas assexuadamente. Agora, dando continuidade, né, ao nosso vídeo, eu irei falar agora, no caso, sobre a nutrição dos protozoários. Os protozoários, eles são, em sua maioria, seres heterotróficos aeróbios. E, embora muitos protozoários intestinais, eles sejam capazes de crescer em anaerobiose, né, que é o caso, é um crescimento na ausência de oxigênio. Aí temos, dentro desse conjunto de protozoários, vamos ter que 2 grupos, eles contêm clorofila, e eles já são muito estudados junto com as algas, que são os dinoflagelados e os euglenoides. Aí todos os protozoários, eles sempre vivem com um grande suprimento de água, né? Mas alguns eles transportam o seu alimento, né, pela membrana plasmática, só que, no entanto, uns protozoários eles vão possuir uma cobertura protetora chamada de película. Essa película ela vai evitar esse transporte de alimento pela membrana plasmática, né? Então, vai requerir que esses protozoários eles tenham outras estruturas especializadas para essa obtenção de alimento, como, por exemplo, os ciliados. Eles vão se alimentar pela ondulação de seus cílios em direção a uma estrutura semelhante a uma boca aberta, chamada de citostoma. As amebas, elas englobam o alimento circundando com seus pseudópodes e o fagocitando. E a digestão desses protozoários, ela vai ocorrer sempre em vacúolos, que são envoltos por membranas, e os resíduos, eles podem ser eliminados através da membrana plasmática ou então por uma estrutura chamada de poro anal, que ela vai ser justamente para isso, para essa liberação de resíduos. Temos também os protozoários, né, que são de importância médica. Eles são um grupo muito grande e diverso, e a classificação das espécies de protozoários dentro dos filos, elas sempre vão ser baseadas em dados de DNA, né, ou então na morfologia. No caso aqui, vamos ter a cavidade alimentar, onde os eucariotos unicelulares, que possuem uma cavidade para alimentação no seu citoesqueleto, eles vão ser classificados dentro do reino escavatal. A maioria deles é fusiforme e tem flagelos, como representado nas figuras ao lado, e incluindo 2 filos que não possuem mitocôndrias e o filo Euglenozoa. Os parasitos que não apresentam importância, alguns parasitos que não vão possuir mitocôndria estão sendo exemplificados aí, o Giardia intestinalis, muitas vezes também conhecido como Giardia lamblia, ou então Giardia duodenalis. Causando esses parasitas, eles vão causar a doença chamada de giardíase. Outro exemplo também de parasito que não possui mitocôndria é o Trichomonas vaginalis, que está sendo representado na figura abaixo, na figura B. O filo Euglenozoa, ele tem 2 grupos de células flageladas, que são inclusos nesse filo, né, com base nas sequências de RNA ribossômico comuns, também nas mitocôndrias em forma de disco e na ausência da reprodução sexuada. Aí dentro desse filo vão ter os euglenoides e os hemoflagelados, né? Os euglenoides, eles são seres fotoautotróficos, eles têm uma membrana plasmática semirrígida, chamada de película, e se movem através de um flagelo localizado na extremidade anterior. Já os hemoflagelados, eles vão ser os parasitos sanguíneos, que são transmissíveis através das picadas de insetos hematófagos, que são aqueles insetos que se alimentam de sangue, e são encontrados no sistema circulatório do hospedeiro picado.
Aí, como exemplo dos hemoflagelados, vamos ter o gênero Trypanosoma, e na figura acima vão ser representados os euglenoides, né? E na figura abaixo temos o Trypanosoma cruzi, representado na primeira figura, e ao lado vamos ter o vetor, que vai carrear esse parasito, né? Que é o barbeiro. Dentro dos protozoários, né, vamos ter as amebas, que elas se movem com o auxílio dos pseudópodes. Os pseudópodes, eles vão ser projeções arredondadas, semelhantes a lóbulos do citoplasma. Como exemplo, temos a entamoeba histolítica, né, que é a única ameba patogênica encontrada no ser humano, né, no intestino do ser humano. Por isso, ela vai causar, né, a disenteria amebiana, porque o habitat dela vai ser o intestino do ser humano, logo ela vai causar esse tipo de disenteria. Aí, outro exemplo também é a entamoeba dispar, que já vai ser um tipo de ameba que não vai ser patogênica ao ser humano. Aí temos os seres apicomplexos, né, que vão ser seres imóveis em suas formas maduras e são parasitas intracelulares obrigatórios. Como exemplo desses seres, vão ter o plasmódio, que vai ser o parasito causador da malária, que está sendo representado aqui o ciclo na figura ao lado, onde o mosquito Anopheles ele vai ser o hospedeiro definitivo dessa doença. Por quê? Porque nele vai ocorrer a reprodução sexuada do parasito. E o ser humano, ele vai ser o hospedeiro intermediário, logo, porque nele vai ocorrer a reprodução assexuada do parasito plasmódio. E por fim, vamos ter os ciliados, né, também participando do grupo dos protozoários, onde esses ciliados vão receber esse nome, né, porque eles possuem cílios, que são similares aos flagelos, porém, eles vão ser mais curtos, né? Esses cílios, eles vão ser organizados em fileiras precisas sobre as células e eles se movem em harmonia para propelir a célula em seu ambiente. Logo, eles vão direcionar as partículas de alimento até a boca desses protozoários, né? Como exemplo, aí temos o único ciliado, que é um parasita do ser humano, que vai ser o Balantidium coli, que vai ser o agente causador de uma disenteria grave, porém rara. E ele está sendo representado na figura ao lado, e acima tem a estrutura de um ciliado. Essa foi a nossa referência do livro de microbiologia do autor Tortora, do ano de 2017. E obrigada. Até mais.